Bom, caros alunos, hoje vamos a estudar as chamadas coordenadas polares. Será o último assunto que estudaremos nesta disciplina, o cálculo 2. Então, as coordenadas polares são um sistema de coordenadas que se usa já que muitas vezes para fazer cálculos ou resolver algum problema, em matemática é mais fácil você fazer um câmbio de variáveis, como você já tem visto ao resolver as integrais, ou fazer um câmbio de variáveis, que é algo um pouco mais radical, né? Um câmbio de um sistema de coordenadas. Sim? Então, a primeira coisa, um sistema de coordenadas, como você vê aqui, serve para representar a posição de um objeto em relação a um sistema de referência que você tem. Então, no caso, o sistema cartesiano que você já conhece, né? O sistema cartesiano, que você já estudou muitas vezes, ele é formado por duas retas perpendiculares, que é o eixo X e o eixo Y, correto? E todo ponto no plano tem duas coordenadas x e y, a abscissa e a ordenada. E essas coordenadas você las calcula calculando a distância desse ponto àquelas retas abscissa e ordenada. Aí você então vai ter a coordenada x e a coordenada y. Então cada ponto do plano possui duas únicas coordenadas x e y, coordenadas cartesianas. No caso do sistema polar, foi introduzido por Newton. ¿Sí? Ele que introduziu esse sistema e se usou na antiguidade em muitas coisas, especialmente para provar na física as leis de Kepler, de astronomia também. Se usou muito, né? Hoje tem várias utilidades, mas seu início podemos dizer que foi na astronomia. Então, para definir essas coordenadas polares, primeiro vamos a considerar um ponto zero, ou a origem, que vamos chamar de polo, né? Que você já conhece a palavra, você usa bastante no teu curso, né? E a partir desse polo, dessa origem, vamos a tomar uma reta, um semi-eixo, que chamaremos de eixo polar. Sim? Então um ponto qualquer P de coordenadas r, θ, vai ser determinado da seguinte forma. Primeiro o R vai ser a reta que une o ponto P com a origem. Então essa distância aqui vai ser R, certo? O raio da primeira coordenada do ponto P. E o θ vai ser o ângulo que vai formar essa reta que já consideramos P0P com o eixo polar. Então o ângulo considerado no sentido anti-horário, vamos chamar de θ, vai ser a segunda coordenada do ponto P. Então, pela própria definição R, que vai ser a distância a origem ao ponto, vai ser evidentemente maior que zero, e o ângulo θ sempre da reta OP com o eixo polar sempre vai ser maior que zero no sentido anti-horário, como já você usou em trigonometria muitas vezes, né? E podemos observar que quando R, o raio, vale zero, então o ponto P terá a coordenada 0 θ e vai ser a origem, vai corresponder ao polo, né, ao zero, para todo ângulo θ, qualquer que seja. E no caso, você sempre vai perguntar, e será que não tem coordenada negativa para o raio? Bom, quando o raio apareça com uma coordenada negativa, então vamos chamar de antípoda, né? Esse vai ser o nome que vai receber. Essa antípoda vai ser um ponto que vai estar na mesma reta que o ponto Rθ, só que é simétrico em relação à origem, ao ponto O. Quer dizer,
aqui, por exemplo, né? Ou de outra maneira podemos dizer R menos θ, assim, menos Rθ vai ser a mesma coisa que dizer Rθ mais π, né? Se você considera assim uma circunferência de raio R, e aqui alguns ângulos passando, não? Alguns semi-eixos, então, se esse aqui for o ponto de coordenadas P, R, θ, certo? O ângulo θ seja esse, então você anda π graus aqui, ou 180, certo? E você vai chegar então no ponto menos Rθ. Sim? O plano polar é representado dessa maneira. Aqui você pode ver o plano polar. Sim? Donde você vê aqui que tem, como em trigonometria, que você estuda o seno e cosseno, não? Tem muito a ver com as coordenadas polares. Você tem aqui o zero, o ângulo zero, depois aqui a metade, π12, que é a metade de π sextos, quer dizer 15 graus, que π sexto é 30, não? π quarto 45 graus, π sexto, π terço que é 60, 5 π12 que é 75, π meio que é 90, etc, etc. São os ângulos, né? E aqui essas circunferências aqui representam circunferências de diferentes raios, por exemplo, raio 1, raio 2, raio 3, raio 4, etc. Que vão servir para situar-nos e fazer os desenhos e calcular as coordenadas e as figuras, né? Então, por exemplo, calculemos esses ângulos aqui. As posições. Como se acham essas coordenadas? Então, primeiro, o ponto de coordenada 1, 5 π quartos. Então, 5 π quartos corresponde a 225 graus, né? Lembra-te que π é igual a 180. Então, se a gente se situa no raio 1, que corresponde a esse ponto que você quer encontrar, e você anda 225 graus, quer dizer 180 até π mais 45. Aí você chega nos 5 π quartos que está marcando aqui, e com 1 você então encontra o ponto A. Se agora quero encontrar o ponto 2, 3π, como faço isso? Então, para isso, me situo na circunferência de raio 2, eu dou uma volta, assim, meia volta que hago π, na segunda volta, até aqui ando o primeiro ângulo π, 180, mais 180 hago 2π, e mais outros 180 hago 3π, né? 3π, que é 180 vezes 3, né? 540 graus. Portanto, dá mais de uma volta. Depois, o ponto 2 com coordenada 2 e menos 2 π tercios. Como que encontro isso, né? Então, na mesma circunferência de raio 2, então vou andar 2 π tercios corresponde a menos 120 graus, né? Menos 2 π tercios. Então é 90 mais 30, quer dizer, vou andar na circunferência de raio 2, ando 90 até chegar aqui no 3π meio, não é isso? E depois mais 30 graus. Aí então chego em menos 2 π tercios, que corresponde a 4 π tercios no sentido positivo, né? Tendria o ponto C. E depois, para encontrar o menos 3 π quartos, no caso aqui o raio aparece com sinal negativo, e o 3 π quartos é 135 graus, né? Então, como é que encontro esse ponto, né? 135 graus é 80 mais 90, perdão, mais 45, né? Então, vou andar na circunferência de raio 3, eu vou andar 135 graus positivos, né? Tanto para o raio como para o ângulo. Ando 90 até π meios e mais 45 a chegar a 3 π quartos, não é isso? Aí então estou nesse ponto, que seria o ponto onde seria o ponto 3 π quartos, né? Onde a coordenada do raio é positiva e o ângulo também, 3 π quartos.
Só que, como é negativo o raio, então, em vez de ficar com o 3, 3 pi quarto, considero antípoda. Quer dizer, pela mesma reta, vou até ao raio 3, mas no sentido simétrico à origem, né? Antípoda. Aí, então, obtenho o ponto menos 3, 3 pi quarto, certo? O ângulo positivo mais o raio não. Sim? Assim, então, você vai colocando os ângulos, certo? Dentro, ou situando os pontos dentro do plano polar. Uma observação que é importante fazer aqui é que as coordenadas polares não são únicas, né? Não temos unicidade nas coordenadas polares. Ao contrário de as coordenadas cartesianas, como já vimos. Por exemplo, esse ponto 2, 3 pi que vimos aí, observa que é igual a, se consideramos simplesmente 2 pi, né? Ângulo 2, esse raio 2 e o ângulo π somente. Chega no mesmo ponto, 180 graus. Então, e se for ao contrário, em vez de usar 180, uso menos 180, chega no mesmo ponto. Então, você vai ter aqui para esse já tem duas coordenadas, mas na realidade, dois jogos de coordenadas, mas na realidade são infinitos jogos de coordenadas, porque para o ponto R de coordenadas Rθ, você tem essa representação Rθ mais N mais 2nπ, ou menos Rθ mais 2nπ mais 1. N mais 1, 2n mais 1π. E todos os pontos com essas coordenadas são iguais. Então, como que fazemos para que tenhamos essa unicidade? Para obter a unicidade, então, consideramos a seguinte restrição, né? O raio será sempre positivo, aqui, apesar de que apareça negativo, mas aí porque você vai considerar antípoda, não? E o ângulo será sempre entre 0 e 2π. Certo? Todo o que for maior que isso, tu tiras o que for maior e fica só com a parte entre 0 e 2π. Aí então sim, teremos unicidade na representação de cada ponto nas coordenadas polares. Então agora vamos ver a relação que existe, né? Relação entre as coordenadas polares e as coordenadas cartesianas. Que relação existe entre esses dois jogos de coordenadas, sim? Então, para fazer essa relação, vamos fazer assim. Vamos a considerar um ponto qualquer no plano cartesiano. Então, suponhamos que aqui é o plano cartesiano e temos um ponto P aqui neste plano, um ponto de coordenada x, y, né? Então, quer dizer, aqui você vai ter as coordenadas, né? Sabe-se que esse é y e que esse é x, correto? Agora, se introduzimos também as coordenadas polares para o mesmo ponto, em coordenadas polares, Rθ, então tendríamos aqui R, correto? E aqui θ. Então, como fazemos para relacioná-los? Vamos a considerar para isso esse triângulo aqui, sim? E para esse triângulo observamos que temos um triângulo retângulo de cateto XY e de hipotenusa R. Então sabemos que
sabemos que o cosseno de θ, o ângulo θ, é cateto adjacente sobre hipotenusa, e que o seno de θ é cateto oposto sobre hipotenusa. Então esses dois, seno e cosseno, nos dão uma relação para relacionar as coordenadas cartesianas e as polares, já que daqui podemos deduzir que